Já começou, você não está ouvindo? No rádio, ninguém tinha rádio. Nós queríamos saber o que estava acontecendo com os gaúchos lá em frente a nós. Era só aqueles tiros. Eu tive lá no hospital mais ou menos uns 4, 5 dias no hospital, machucado na boca. E eu voltei outra vez do combate, não fugir, eu voltei do combate. O nosso comando é óbvio. O pessoal não fez coisa, nós todo mundo desceu, a galera jogada não. Quem não linha de frente é só para tomar posição, tomar trincheira, porque quem faz fogo é tiraria atrás. Só dava casapato, maior inimigo era os casapatos. Então foi muito bom, tem uma distância danada, eu livre dando nela. Dentro da trincheira, só sai da trincheira, você entrar, conhece o dia para ver se tem inimigo perto. A Revolução foi uma coisa que jamais será muito talvez. E de repente, aquele barulho, aquela correria, aquele berro, choro, porque os gaúchos já estavam entrando na cidade. Porque se eles quisessem por isso tem que ir de guerra na autoestrada, eles Observaram o mar e viram o que precisavam. Os enfermos, as crianças, as senhoras, as menininhas. Eu que era do exército, passei a ajudar a força pública. Então, era importante, era perene a nossa. E foram ocupar as coisas do hotel do meu avô, onde fizeram um quartelzinho. Instruções de como devia se portar na guerra. Meu nome é Edivar Cordeiro, ex-combatente da Revolução de 1932, sob o comando do coronel Euclides Figueiredo. No momento da Revolução, eu era padeiro. um bancário de 19 anos transformado em soldado. Aí você tem um ambiente que todo mundo conta, eu matei, eu fiz isso, mas eu não conto. Eu conto como foi um que nunca tinha dado um tiro de fuzil. Antes da Revolução, eu morava já em Birigui. Lá eu trabalhava no Banco Noroeste do Estado de São Paulo e estudava. Antes da Revolução, eu era carpinteiro do quartel. Eu servi no Exército há aproximadamente 2 anos. Eu fiz 16 anos na Revolução. Eu estava estudando no Colégio São Joaquim, Lorena e do Vale do Paraná. E quando a Revolução estourou, 9 de julho, nós fomos dispensados. A Revolução foi o seguinte, né? Nós éramos todos, eram congregados marianos. A congregado mariano naquele tempo lá era uma flor de como é que se chama?
de importância, uma flor bonita, porque a mocidade toda gostava de ser congregado mariano. Antes da Revolução, em 32, eu trabalhava na antiga Casa Fux de São Paulo, na Rua Direita. Era uma casa que vendia artigos esportivos, ou para esportistas, né? Eu era ferroviário, trabalhava com máquinas, como maquinista e motorista, Maria Fumaça, e até as letorinas elétricas, trabalhei com todas essas máquinas, aqui na rede Sul Mineira e Centro-Oeste. Em Cruzeiro, eu era funcionária da Rede Mineira de Aviação. Havia assim uma certa coisa contra mim, que até eu dizer, que bonito, né? Ganhando da estrada de ferro e trabalhando contra ela. Eu falei, eu não estou trabalhando pelo Brasil. Pelo Brasil que eu estou trabalhando, eu sei o que eu faço. Mas eu pedi a exoneração e passei, acertou, né? O tempo que eu servia e entrei no cartório que era de meu cunhado. Em 32, né, quando houve aquela revolta que estava o povo todo inflamado, né, e que estourou realmente a Revolução, eu fui a uma corporação que eu era escoteiro, né, eu fui a tribo Bandeirantes. Por lá me alistei na tribo Bandeirantes. Né, e naquela semana mesmo, tá, a Escola Politécnica, que era o comando da Revolução, precisava de mensageiros. A minha mãe preocupou-se mais do que as outras porque eu fui escolhido para mensageiro. Então havia um quartel-general na minha cidade, porque era entroncamento ferroviário, entroncamento rodoviário, tinha uma certa indústria, tinha um campo de aviação. Então foi um centro de atividade revolucionária. Eu estou ligada à Revolução de 1932 pelos laços do coração. Infelizmente, eu não lutei na trincheira, não é? Eu não fiz parte do corpo ativo dos revolucionários. Toda cidade do interior, cada cidade fez um batalhãozinho, sabe? Cada cidade arranjava um batalhãozinho, saiu. Em São Carlos arranjaram 58 homens. Então eu estava no meio, eu era no número 13, até ninguém queria pegar o número 13, né? Porque ia para a guerra, é uma guerra, né? Então eu fico, meu número é o número 13. Os bancos licenciaram todos aqueles que quisessem se alistar. Mas todo o comércio de São Paulo, não era só banco, se você trabalhasse na rua, vendedor também, você ganhasse comissão, professor, tudo. Apareceu a Revolução de 32 e ficou aquele quê? Cristãos, católicos, formarem batalhão ou entrarem em batalhão. Morava com minha avó, era eu, meu irmão e uma irmã, éramos três. Nós perdemos nossos pais em diferença de um mês. Morreu minha mãe, depois morreu meu pai, então ficamos com a nossa avó, mãe da minha mãe. E ela desde pequeno nos criou. Então isso foi, em 1932 eu estava morando, nós estávamos morando com ela. Mas eu já estava trabalhando, né? Eu já tinha bastante noção da responsabilidade. Eu tenho a impressão de que ele com 12, 13 anos já era adulto. Um dia fizemos uma reunião lá com o diretor, Padre Visconti, e ele disse assim: meus companheiros, meus filhos, meus congregados, a situação é difícil para que eu diga a vocês que não vão. Mas para mim, como sacerdote, eu acho ridículo dizer uma coisa dessa, porque a mocidade de Santos toda ela está se alistando. Então é impossível para mim dizer para vocês, não vão. Pelo contrário, aqueles que querem ir,
devem ir cumprir esse dever, esse cuidado com a pátria. Enfim, e dali nós saímos todos libertos da opinião de um grande sacerdote, jesuíta. Tudo, a contribuição foi geral, tanto empregados como patrões, família, igreja, tudo contribuiu para que a gente partisse para a guerra. O idealismo estava acima de tudo, o amor pela pátria, o amor pela causa. E por outro lado, a gente já tinha uma consciência de civismo, de patriotismo. São Paulo, eu disse num discurso que eu fiz na Câmara Federal e também na Câmara Municipal, isso era uma ilha de civismo rodeada de fogo ditatorial por todos os lados. Se você vê o seguinte, o indivíduo se despojava de joias, dava ouro para São Paulo, bom, dava tudo. Tá? Tudo que a Revolução precisava, o povo cooperava. Tá? Até que nós embarcamos aqui, eu conto aqui, num trem, e nesse trem eles fechavam as portas para não entrar mais gente no trem, porque todo mundo queria ir. Minha mãe, meu pai, naturalmente, principalmente a mãe, não é? Em prantos me pedia que eu não fosse. Eu fiz ver a ela tudo o que tinha já acontecido antes, lá na igreja. E lá, meu pai ficou de acordo, e ela, em prantos, também disse o sim dela para que eu fosse. Uma ameaça foi detectada. Soldado de 32. Tivemos advogados, porque veja bem, eu tinha 19 anos. Mas tinha gente de 50, 60 anos. Quer dizer que a Revolução para nós era uma experiência maravilhosa, porque nós convivíamos com pessoas de experiência. Nem parente meu não serviu nessa Revolução. Havia aquele tempo os coronéis, né? Então quando você saía sortear, corria lá, dava um jeitinho, raspava o nome. Eu arrastei a minha família toda. Tá? E um particular extraordinário, que todos os meus tios não eram nascidos em São Paulo, com exceção de um deles, né? Que era o Capu. E o resto tudo é do Estado do Rio. E todo mundo tomou parte, né? A colônia estrangeira, todos tomaram parte. Italianos, alemães, né? Todo esse pessoal. Tivemos batalhão dos baianos. Tinha um batalhão até de pessoas naturalizadas, até de estrangeiro. Batalhão da Faculdade de Direito, 14 de julho. Faculdade de Direito. Batalhão de todos os bens civis, afora a tropa militar. Então, quando se falava que São Paulo ia separar da União, era uma revolta. Tá? Porque nós todos, tá, defendíamos um ideal que era a Constituição, não a separação de São Paulo. São Paulo não era separatista. Tá? Isso foi uma posição de Getúlio para que o Brasil todo viesse contra São Paulo. O Guilherme de Almeida conta que no setor de Cunha, o batalhão dele aprisionou um cabo nordestino e disse: mas por que você veio lutar contra São Paulo com essa fúria toda? Ah, porque me disseram que São Paulo foi tomada por comunistas que são contra Jesus Cristo e são chefiados por um comunista italiano chamado Conde Matarazzo.
Então, em 32, eu já tinha certo tempo de trabalho, mas empolguei no primeiro momento da Revolução, porque, embora não fosse conhecedor de política e nunca interessou me envolver em política de espécie alguma, mas o que me vi envolvido foi em razão das consequências da Revolução de 30. O governo estava muito jovem. A ditadura naquele tempo era uma coisa por demais. Eles colocavam... Basta dizer que proibiu moço podia andar na rua depois das 9 horas, somente tivesse 21 anos. Eu tinha 20 anos, não podia andar na rua. Chegou 8 horas, 9 horas da noite, não podia sair na rua mais. E eu pensei, vou dar um passeio no Rio de Janeiro, tá para mim, licenciado do banco. E assim, à vontade, como eu tenho espírito aventureiro, eu achei uma maravilha passear. Eu tinha muita vontade de mudar a minha vida, de fazer acontecer. Estava em lugar errado. Era um simples sonhador aos 19 anos. Havia um grande baile que era esperadíssimo, porque era um baile que a um certo momento jogava-se uma toalha sobre uma lanterna, um lampião que havia em cima de uma mesa no centro do salão, e então as moças iam tirar os rapazes. Os rapazes que atendiam, sim, direito, engenharia, farmácia, eram muito convidados para festas em casa de família. Porque não havia boate, poucos clubes, a cidade era pequena. O que era uma excitação, uma novidade, algo, imagina, 32, naquele regime severo, a moça vai tirar o rapaz. Mas os estudantes pudessem ter confraternização e as moças pudessem conhecer os rapazes para formar ambiente, um namoro, um casamento, saúde. Mas era um momento em que as predileções se anunciavam, né? Os pares se formavam, as revelações preferenciais se faziam. Nessa noite de 9 de junho, eu estava numa festa na Bela Vista. Estavam os rapazes, moças, dançando. Era 11h30 da noite. Eu estava até 4 horas da manhã. Eu dei um bonde, desci aqui na Jandaú. Quando desço, a condução, nossa, militar para cima, para baixo. Veículos militares, corpo de bombeiros, metralhadores, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Estou saindo do bagulho. Estava no auge esse baile quando entraram os rapazes gritando: Revolução estourou, Revolução estourou. Vou correndo. Então encontrei um pessoal que disse: não, faculdade de Direito. Eu voltei na minha escola. Eu subi, eu me segui no Largo de São Francisco. Um movimento, gente já fartada, saindo gente. Mas o que está acontecendo? Não, estourou a Revolução. E o baile foi encerrado e todo mundo saiu à rua cantando. Na noite de 9 de junho, era um sábado, por isso que eu ia baixo. Chegando aqui, o alistamento era ali perto da Estação da Luz. Já descia de trem, ali já tinha agentes especializados para receber os rapazes, que conversavam e tal, e imediatamente aqueles que tinham parente aqui, já procuravam seus parentes. Saí da escola e fui logo, aos primeiros dias da Revolução, fui alistar. Mas no início da Revolução havia muita exigência, né, quanto à idade do candidato ao alistamento, né? E eu, então, não tenho 18 anos, que era só acima de 18 anos, eu sei que tinha 18 anos. Na hora, então, de provar a coisa, eu não tinha documentação. O capitão Fagundes Varela fazendo o recrutamento.
chamando toda a moçada que tinha idade e quem não tinha idade e queria se apresentar. Mas o meu irmão tinha 17 e o outro irmão tinha 20. E o que tinha 2 anos mais que eu, o capitão queria também, mas ele tinha um problema de epilepsia. Cheguei a ponto de dizer que eu não era paulista. Eu havia vindo do norte, né? E com a viagem eu havia perdido meus documentos e tal, então isso eu não tinha condições de conseguir. Né? Vale mais vocês servindo para cá. Então na esquina, lá para essa república, onde tinha o tiroteio, estou precisando de pessoas Carvalho na escola. Doutor Paulo Machado Carvalho, João Batista Amaral, Leonardo Jônio, César Adeiro, Paulo Ladeiro e Condeiro. Trazendo ele aí, querendo prestar meu serviço, não fui muito E esse aí, o menor, eu fiquei, agora é comigo, fiquei contente. Aí, esse daí serve. Eu disse, mas ele é muito criança, capitão. Ele ainda vai fazer 15 anos. O capitão disse, não tem importância, a senhora não incomoda com a idade. Ele é homem, você não quer ir, rapaz? Eu digo, vou. Tentei várias vezes. E um dia, então, eu resolvi a Praça da República, que era uma espécie de quartel-general. E quando chegou a minha vez, estava na fila e tal, falei para ele, disse, bom, cadê a sua numeração para tomar a minha idade, né? Então, saí com aquela minha desculpa, disse, rapaz, né? Não, o senhor está tomando nosso tempo aqui e tal. Aí, vira-se o tenente, o coronel Castro de Rosarenha, passava, acidentalmente passava por ali, né? E vendo aquele tumulto, olha, para ele foi um tumulto, né? Porque ele queria ser atendido. Quer dizer, esse rapaz aí está insistindo, querendo se alistar-se, né? Não tem idade para isso e tal. Então, eu disse, mas quando você não tem idade, você não pode se alistar. Nós estamos esperando, chega um emissário do Palácio do Governo. Antônio Toledo Passos, Toledo, sobrinho do embaixador Pedro. Eu já conheci, já sabia escrever a máquina naquele tempo. Não era exímio da filógrafo, mas eu tinha conhecimento da fotografia. E eu percebi que em cima das mesas, tinha várias mesas da escola, os de fichas para serem preenchidas, né? Eu tenho a impressão que estou precisando de alguém para preencher essas fichas aí, né? Aí ele falou, você vai deixar sua mãe? Eu disse, não, a mamãe vai deixar. Aí a minha mãe estava chorando, né? Chorando. Ele disse assim, ele vai servir para dar guarda no nosso alojamento, fazer limpeza e arrumação de cama, descascar batata. O que aconteceu? O embaixador, o governador pediu, foi transmitido no rádio a proclamação dele. Disse, não vai transmitir, se está de arma embalada, ninguém pode entrar lá. Não, eu vou lá levar a ordem. Vamos lá. O Paulo Carvalho perguntou, quem é que é ele? Eu disse, sabe escrever a máquina? Eu disse, isso, senhor. Então, senta aqui. Depois, sentado, né, feita a máquina. Eu vou fazer um ditado aqui, quero ver se você é capaz mesmo, você é da piroca. E eu saí bem, entendeu? Não saber, não foi eu. Botei o pé na frente, ainda estava de centro acadêmico. Subi lá, pá, deitei a falação com todo entusiasmo, São Paulo é total. Quando eu desci, que eu estava nos grandes, eu falei, você não está meio entusiasmado? Não, eu treino nessa. Já estou nisso. Então, a Rádio Record passou até, inclusive, a transmitir em rede com as outras emissoras em certos horários para dar maior força a toda a campanha política da Revolução 32. E aqui começou a ser o centro, o nevrálgico das transmissões do radiofone. Quando eu cheguei na escola politécnica, aquele rapaz desenvolvido de 14 anos, o Maia, né? O nome dele virou Anhaia Melo. Né? Ele falou assim, não menino, você não vai usar essa farda de escoteiro, não. Você vai usar a farda. Vamos lá, mandou eu me vestir lá, me fantasiei de soldado e assim fiquei até o fim da Revolução. Eu fui me apresentar na Polícia Militar e lá me aceitaram.
queria tocar corneta, gostava, peguei a corneta, toquei, disse que não tinha vaga para mim. Mas eu sou corneteiro, sabe tocar? Sei. Comecei a tocar quando era escoteiro, quando era menino já tinha fama de corneteiro, né? Eu acho que eu sabia ler bem, eu lia bem. Eu escrevia razoavelmente. Acho que eu e mais 5 fomos escolhidos por isso, para sermos mensageiros. O que foi uma aventura muito grande. Um fato interessante, para mim, na Revolução, mais importante, é o seguinte: quando eu me encontrava a serviço do tenente-coronel Cássio Areia, certa manhã que me chamou, ele diz: olha, eu vou entregar o envelope que está aqui na minha mão, e você vai à Escola Politécnica, a de engenharia, você vai à Escola Politécnica, entregue este ofício na mão do engenheiro Gaspar Ricardo. Conhece o engenheiro Gaspar Ricardo? Não conheço, senhor. Bom, mas lá você pergunta, eu vou indicar a você. Mas esse envelope só deverá ser entregue em mãos do diretor do engenheiro Gaspar Ricardo, ninguém mais. E eu já não trabalhei da escola, pergunto, não, o engenheiro Gaspar não está. Mas onde foi, não sabemos. Quando a hora que eu vou, hoje ele não veio. E todo mundo. Eu procurei em vários lugares, né? Fiz a mesma pergunta, e todo mundo, eu não sei do engenheiro Gaspar, não sei. Faz dias que não aparece aí e tal. Pensei, esse pessoal aí está com alguma coisa, está inventando alguma coisa, né? Como é que eu fiz? Depois que eu fiz essa pergunta a vários deles, eu vou procurar esse homem aí dentro, não deixou eu procurar. Subi as escadarias todas, fui lá no terceiro passo, comecei de porta em porta, né? Até que eu cheguei numa delas, abri a porta e tinha um soldado do lado. Quando eu entro, entra depressa, fecha a porta depressa. Eu entrei e fechei a porta, porque eu estava acordado, né? Eu olhei para o soldado e eu tenho urgência de falar com o engenheiro Gaspar Ricardo, ele está por aí. Ele da mesa, lá o chefe da mesa. Estava em conferência. Outro camarada que falava, fazia um discurso, foi aquela, parou, o pessoal bateu o pau, meu corpo, depressa, eu me apresentei, o engenheiro Gaspar, né? Sua continência. Então ele levantou, disse: vem aqui comigo. Ele deu uma sala ao lado, né? Disse: deixa eu ver o envelope. Eu tirei do envelope, o envelope, ele abriu, puxa, é importante e tal, chegou na hora certa e tal. E eu só vejo assim: como é que você descobriu que eu estava aqui? Desculpa, eu fui também, né? Ele virou para mim e disse: olha, você sabe que ele era diretor da Sorocabana naquele tempo. Você sabe que eu sou diretor da Sorocabana? Enfim, interessante. Ele disse: olha, essa revolução, São Paulo, não vai poder durar mais de uns 6, 8 meses, ele falou. Um ano máximo. Terminado, ganhe São Paulo, que é o que nós esperamos, ou se infelizmente perder, se eu estiver na Sorocabana, né, você me procura. Assumiu uma liderança importantíssima na comunicação do povo, na comunicação com o povo. Nós mandávamos mensagens e, ao mesmo tempo, ele servia de suporte para as mensagens transmitidas para as linhas de frente, onde os nossos voluntários, os nossos soldados, diários soldados, combatendo os receptores, recebiam as mensagens e levavam com entusiasmo para ele fazer esse trabalho todo aqui firme na mesma batalha. E foi a primeira vez na história do mundo que o rádio foi usado como instrumento de guerra. As músicas que cantavam, as famílias que entusiasmavam, os jornais, o rádio, que não existia televisão, naquela época era rádio, o rádio que dizia até as poesias, entusiasmando os rapazes. E aí está um outro capítulo curioso da história da Revolução, porque se nós tomarmos a relação
de quem falava nas rádios paulistas, dizendo não é separatista, não é comunista, não é contra a religião, porque esses eram os pontos principais com que lá fora se agredia a Revolução Incendiária de São Paulo. Nomes que constituem uma galeria capaz de honrar a Academia Brasileira de Letras, de Academia de Ciências. Todos os grandes nomes, os maiores nomes da época estavam lá. E depois, no dia inteiro, o rádio, com aquelas marchas, né, revolucionárias, muito bonitas, sabe? Estimulando o povo também, né? Então, você toma a relação de quem falava na rádio do Getúlio, não havia nomes de grandes circunstâncias, de grande importância nas letras, nas artes, etc. Mas havia profissionais de como falar no rádio. Os nossos falavam muito bem, muito bonito, grandes oradores, mas repetiam Constituinte, São Paulo não é separatista, ao passo que os outros lá falavam, por exemplo, no Norte e Nordeste, falavam muito gente de lá com sotaque paulista falando mal de nordestino, né? Falando mal das mulheres nordestinas. Todos os rapazes que não viessem para a Revolução ficavam sendo assediados pelos amigos, pelas moças, pelos rapazes, afinal de contas, tinha que participar mesmo. Eu era para ir à Revolução. Eu e o César Ladeira, nós quisemos nos apresentar e fomos comunicar ao embaixador petroleiro que nós queríamos nos apresentar também. Porque nós estávamos conclamando os outros para ir e nós estávamos aqui. E o embaixador petroleiro disse, não, na frente de batalha eu acho que tem gente muito mais capaz que vocês. Mas no microfone não tem ninguém igual a vocês. Vocês estão prestando um grande serviço, mas nós não podemos andar na rua, que as moças chegam, viram os olhos, não cumprimentavam, que um moço de 21 anos não ir para a luta, era muito feio. Então, ele autorizou que nós fizéssemos uma braçadeira, eu tenho, vou mostrar para vocês. Escrito PLAL, que era o prefixo. Era azul, com as letras bordadas em dourado, PLAL. Desse jeito, quando a moça desviava o olhar, disse, estou trabalhando. Vamos ter. Foi bonita a viagem, foi rápida, mas aquela atenção de todos os militares que fomos para Cunha. Nós embarcamos na estrada de ferro Sorocabana, já armados de todas formas, como soldados mesmo, prontos para a guerra. Essa é a realidade. E coincidiu, dias depois, um primo meu, que tinha terminado o exército, né? Eu tinha estado no exército, tinha terminado o exército e convocado para a Revolução. E ele então tinha estado já desde o início, né, em combate. E lá houve qualquer coisa que ele teve que vir a São Paulo para resolver, né? E ele foi em casa. O trem totalmente escuro. Por quê? Já andava voando em cima do território paulista alguns aviões, e que se dizia que eram aviões de São Paulo, e outros diziam que não, que eram aviões do Getúlio Vargas. E de maneira que viajar escondido é o que foi feito. Ele então já, nessa altura, não estava fardado, né? Já estava fardado, militar, tudo isso. Falei com ele, José, meu primo chamava-se José. José, se eu dar um jeito de ver com você, ele disse, não, você não vai comigo coisa nenhuma, né? Ele já era maior de idade. Não, eu não vou querer essa responsabilidade, não quero não. Bom, nós chegamos quase de madrugada em
Itapetininga. Aí, no dia seguinte, eu dei desculpa ao pessoal de casa que eu ia à estação acompanhar, né? E fomos. A Estação da Luz, o trem estava lá à espera, o trem de carga, com misto, trem de passageiro e carga, o pessoal carregando lá os vagões, né, os caminhões, carregando cunhetes de munição. Cunhetes são as caixas especializadas para carregamento de munição. Eu ajudei, né? Eu falava, ninguém ia perguntar se eu era o novo batalhão, né? Não tem nada, mas quando eu digo, José, dá um jeito. Não, você não vai, não, tal. Não entramos na cidade. Era numa estrada perto que ia dar na cidade lá. E já levamos ali uma lição muito grande. Meio-dia em ponto o trem, né? Deu o chefe da estação lá, deu a... Entender que o trem ia sair. Ficaram lá e tal, e o trem saiu. O que eu fiz? Eu esperando o trem sair, me deu na telha, pulei, peguei o último vagão, tá vendo? E aquele tempo era muito comum, a garotada, né? Saiu pegar bonde andando, sabe? E desceu andando. A gente fazia aqui como faz a turma dos skates hoje, né? E era difícil, a coisa não era brincadeira, não. Descia de costa, né? Os melhores, né? Então, por isso, facilitou tomar o último vagão do trem. Né? Porque o trem parou, tudo no escuro, e tivemos ordem de pular fora do trem, em silêncio. E assim foi feito. Aí sentei lá num lugar qualquer e fiquei quieto. O trem foi para Santos. Depois que desceu a serra, né, quando então está na altura do Cubatão, eu digo, vou fazer uma surpresa pro meu primo, né? E fui devagar no vagão e consegui encontrar lá meu primo lá na frente. Ele estava cochilando. Bati no ombro dele, quando ele acordou, eu peguei um susto, né? Poxa, como é que nós estamos? E você está fazendo aqui, rapaz? Estou olhando com você. Não, eu não quero, então, chamando atenção todo mundo, né? Não, vamos falar com o comandante. E levou-me lá para frente, no vagão que o comandante estava viajando. O que aconteceu é que o lado em que íamos pulando era uma ribanceira muito grande, já voltou. Nunca esqueço disso. E ali já caímos e tal, mas levantamos naturalmente e seguimos a pé até a cidade. Então o trem da antiga SPR, São Paulo, eram os ingleses que entrou por linha dentro do parque da Sorocabana, né? O comandante disse, o senhor ajudar lá a descarregar o trem, carregar o trem para fora. Depois terminou, e disse, bom, você então vamos lá na estação, vamos resolver o seu caso. E na estação ele falou com o chefe da estação, pediu um impresso de telegrama, e falou para o tenente dele de São Paulo, sabia onde está, e ele vai caçar de responsabilidade. Então ele ditou os dizeres do telegrama, que era transmitido à minha avó, que a polícia, quando voltava, havia deliberado de tomar o trem. Né? Eu fui trabalhar no IPT e lá nós fazíamos as granadas de mão e testávamos todos os aparelhos, lança-chamas, né, bombardas, né, lança-granadas, né, tudo era feito de lá na escola politécnica, os testes. Né, e quem fazia era o IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica. Né. Eu trabalhei sempre como datilógrafa, aqui em Cruzeiro, em Guará e em Mogi das Cruzes. Primeiro dia, eu levava armamento, eu ajudava nessa fronteira, até eu ia subindo com conheço, você sabe o que é conheço de munição, é onde leva as granadas. Quando eu subi, me deram um tiro, eu caí, eu dar capacete, caí, virei de papel pela montanha, rodei uns 10 metros com conheço de munição, ia levando nas trincheiras, porque eu era primeiro municiador. No IPT,
eu fiscalizava, por exemplo, a entrada e saída de granadas. Né? Nós tínhamos aqui o Martins Pereira, na Lapa, e o Figueroa, que fazia umas granadas. Né? Então a gente recebia e testava as granadas também, não testava. Depois é que ia lá para botar a Monal e a espoleta, etc., né? Onde se terminava a granada de mão para depois mandar para as tropas. Né? Mas como não havia telefone de campanha, como não havia rádio, como não havia celular, a comunicação era no bilhete, fechava no envelope, vai entregar lá e ia-se a pé, correndo. Né? Quem era mais ou menos rico tinha uma bicicleta e ia de bicicleta, mas eu ia era correndo mesmo. E eram distâncias grandes, 6 quilômetros, 5 quilômetros, 4 quilômetros. Foi de 2 ou 3 dias de luta, de tiroteio, aí que a gente vai cair na realidade. Foi antes a gente não está bem seguro de como seja. Né? A gente ouve balas zunindo por tudo quanto é lado, mas não tem aquela noção. Aí podia na hora a gente ser atingido. E a preocupação materna em torno desta atividade para um menino de 9 anos, de levar mensagens. Não tivemos trincheira nem combates, mas tivemos movimentação de tropas, de trens. Quantas vezes a gente subia no trem e ia a uma estação vizinha, onde estava um destacamento, e tinha que esperar a mensagem, voltava de madrugada. Foi um momento ativo. Que nós fomos lutar com o pessoal do Paraná, entendeu? Nosso batalhão ficou no litoral sul, né? Então vamos a Cupiranga, que era o nosso ponto de estacionamento. Enquanto a gente fica consciente de que estamos realmente numa guerra. Os estrondos e barulho, o silêncio da noite, o tiroteio. Essa altura seria mais ou menos, quando estava chegando a Cupiranga, era umas 5h30, chovendo, uma chuva fina, aqueles tiros, né? Metralhadora, fuzil, né? Eu já fiquei impressionado quando tinha de repente, assim, um negócio desse. Mas a gente vai existindo, outros que já estavam lá, cansados de contar como era, né? Durante o dia, e principalmente na hora da xepa, que quer chamar a hora da refeição. Sempre na hora da xepa a gente era recebido a bala. Né? A comida era feijão com arroz. Era feita em latões enormes. E a comida vinha em malotes como se carrega no interior leite. A alimentação era levar um pãozinho lá com a linguiça, sei lá, você comia lá de qualquer jeito, não tinha alimentação não. A alimentação, passamos fome, viu? Não, nós tivemos. Comíamos, ao invés de pão, bolachas de sal, que alguma indústria dava aqui de graça, mas eram bolachas já velhas, né? E aqui de quando aparecia de leite com aquilo. Soldado na trincheira não tem esse negócio de comer, não. Tudo em ordem, né? Fazia a fila para pegar o feijão com arroz e comer com o nosso, esse que eu tenho aqui comigo também de lembrança. Comíamos no capacete, não tinha prato nem nada. Pegava o capacete, por isso meu capacete de aço era grande, dava para pôr bastante comida. O cantinho de água, eu botava uma cachaça boa, só levava. Pinga e vamos que é feito. E o mais interessante é que tão cedo a gente não ia ver, era um banho, sabe? Era desconforto. Alugava uma casa completamente vazia, porque o povo de Guará já tinha fugido. Quer dizer, nós estávamos sem barraca, sem nada, porque nós não tínhamos nada disso. Nós dormíamos no mato. Conforto, né? A gente dormia só num lugar onde pudesse, mais ou menos, que tivesse água molhando a gente, né? E a gente que procurava o lugar, né? Então, nós dormíamos no chão. Guará mesmo já dormimos no chão, alugamos do soldado. O rapaz ficou assim, eu fico aqui porque eu não posso sair, porque eu tenho que vigiar, porque mesmo que eu estou armado, eu estou preparado. Olha, o mais triste da Revolução, o mais triste mesmo na Revolução, é tanta bala em cima da gente,
Isso lá a gente já não está incomodando mais. Porque se uma bala bate e deixar aleijado, é perigoso. Mas se acertar na cabeça, matar, um dia tem que morrer mesmo, né? Então, ninguém está incomodando. O duro é aguentar a chuva, o frio e tudo, molhado. E a chuva chegou, nós ficamos todos assim, e a chuva batendo, caindo, e nós tivemos que parar. E para comer, e para dar uma descarguinha, né? Que vida dura, para dar uma saída de trincheira, quando a bala está comendo sordo mesmo, nem o tenente não deixa ninguém sair. Depois eles mandaram os colchõezinhos de capim. Se cobrir lá com um cobertor muito fino, muito ralo. E cada um lavou a sua roupa, etc. Quando eu podia, ficava com a roupa deles até o final da missão. Aí o tenente disse, ó, pode sair um pouquinho, escapa aí com o canto, e pouco você sair da linha de fogo aí você pode andar aí, não tem perigo. Faz a sua necessidade rápido pra cá. Para sair da trincheira e chegar na trincheira, que é a coisa mais difícil que eu achei. Porque bala come rastejando ali com o inferno. Mas felizmente eu posso queixar disso, não tive doença nenhuma, não passei nenhum. Desabou de alguma doença, alguma coisa que pudesse me afetar. Nós fazemos entrevistas em alguns lugares, programações, conclamações. Inclusive, começamos a inventar esse disco do País Belfort. O chamado para os vários jornais noticiosos do dia e à noite era a Marcha Paris-Belfort, que ainda é a marcha símbolo da Revolução. Olha, foi por acaso, era uma marcha, nós tocamos, marcha militar. Aliás, isso é curioso. A Marcha Paris-Belfort não tem nada a ver com o Brasil, com São Paulo, com a Revolução. É uma marcha francesa da Guerra de 1870. A missão militar francesa que veio instruir a Força Pública de São Paulo trouxe esta marcha. Foi embora a missão militar francesa, mas as gravações ficaram. O cara é essa, botava outras marcha francesa, marcha americana, mas não ninguém achou que a música era mais militar, ou vamos dizer, mais guerreira. Atenção, rádio negócio, falando proclamação do general Hunger, segurai, vamos manter o fogo, que a vitória será nossa. Manter o fogo, que a vitória será nossa. Paulistas, tal, partiu o batalhão tal da estação, o poeta Guilherme Almeida, escreveu isso. Logo ali, no 10 de julho, o governo federal trancou todas as divisas de São Paulo com os outros estados. Não entrava nem saía mais nada. E exatamente nesses meses, nesses dias, é que o Estado precisava de produzir mais e ter mais coisas para, sozinho, incentivar ainda mais o seu progresso, o seu trabalho. E a primeira coisa, a coisa mais difícil foi, chegou um certo momento que não havia dinheiro. Faltou, por exemplo, selo e faltou dinheiro. Então, o governo chamou
grupo de estudiosos disse: queremos um novo dinheiro pronto em 10 dias. Se não fica 10 dias, a economia do Estado entra em colapso. Mas o que há de curioso é que, para evitar falsificação, decidiu-se fazer um papel especial. E esse papel foi mandado fazer pela Companhia Melhoramento de São Paulo, que era então, se não a única, pelo menos, a maior e mais adiantada fábrica de papel do Estado, lá em Caieiras, onde ainda está. E, fazendo esta massa especial de papel, alguém disse: mas isso é fácil de falsificar, não é? E o que fazer para não falsificar? Precisa alguma coisa, tá? E o técnico, que era um alemão, olhando, viu era inverno, não é? Julho, viu uma moça, uma operária, com uma blusa com fios de diversas cores. Então ele não manejava bem em português, disse: tira a blusa. Imagina a moça: tira a blusa como? Não. E os homens já a partir por cima do olhão. Que história é essa de tira a blusa? Tarado, né? E ele: não, massa, papel, blusa, fio. Então ela, não sei como é que arrumaram para cobrir a moça sem a blusa, e desfizeram estes fios todos e misturaram o fio vermelho na massa do papel. Então, estas cédulas têm fios vermelhos da blusa da jovem operária, né? Para evitar falsificação. Eram 3 meses, mais 3 meses de grandes iniciativas, porque, como diz o francês, a necessidade obriga, não? Se faltava, a gente ia atrás e resolvia. O paulista resolvia mesmo. Né? Mas, se você descer a ladeira Porto Geral, no meio da ladeira vocês encontrarão à esquerda uma viela chamada, creio eu, que Varhagen, né? Ou Varnhagen. E lá no fundo desta viela, uma gráfica de porão falsificou dinheiro, né? A inventividade do falsificador vai a prodígios de criatividade. Então, nos dias seguintes, quando se constatou a falsificação, via-se em 5 pontos da cidade, pensem na cidade de 32, não na cidade de hoje, né? Uma banca com um soldado, um perito em papel, né? Que veio lá da fábrica de Caieiras, e um homem do Tesouro Estadual. Então, formava-se a fila e a pessoa mostrava o dinheiro. E o perito alemão botava ali e dizia: falso, bom, falso, bom. Você não sabe, tá? Que naquela época nós tínhamos privações até de combustível. O paulista, ele não ficava parado, não. Ele criou o gasogênio. Tá? E os nossos caminhões já eram movidos a carvão, com gás de carvão. Vocês notam neste quadro que as ilustrações desse dinheiro são de brasileiros importantes. Olha aqui, o Duque de Caxias, Tamandaré, Rui Barbosa, para dar uma ideia precisa de que, se o dinheiro era com elementos da mais alta valia do cenário nacional, não se tratava de um movimento separatista. E aqui está Tesouro do Estado de São Paulo, Brasil. Este Brasil era para reforçar: não há separatismo, São Paulo não quer se separar. Em plena rua de São Bento, que é o centro de São Paulo, já era o centro de São Paulo, formaram-se várias casas que deram o nome de Casa do Soldado. Eram lanchonetes. Nós tivemos o cigarro do soldado, tudo aqui na Rádio Record. Havia doações de cigarro, o pessoal que passava aí, desfilava a tropa levava cigarro. Havia a dona Marina Margarida, uma senhora ilustre, senhora do grande advogado dona Margarida, ela organizou todo esse serviço social. A Antártica fornecia refrigerantes, a Brando também, outras padarias forneciam pães de qualidade, presuntos do frigorífico Armo, né?
Mas em quantidade, sabe? Esses lanchonetes recebiam para dar para os soldados. As mulheres fizeram um trabalho fabuloso. Tiveram oficina de costura, oficina de fotografia, enfermagem. Olha, eu vou contar, foi um trabalho nunca visto. E quem não serviu nesses lugares eram moças, famílias ricas, né? Porque havia demais, fino, né? Aquelas moças de família finíssima, né? Com aventalzinho, na mesa, o que o senhor deseja, qual é o sanduíche, qual é o refrão, o senhor pedia, vai trazer uma bandejinha para a gente. A alegria que a gente trabalhava, o prazer que se sentia em trabalhar com uma... Não consta da história universal, porque é uma revolução ímpar. A unanimidade, eu digo unanimidade porque os poucos que resistiam contra esse movimento ficavam infinitamente em mínima proporção diante do colosso. Todos, sem exceção, se empolgaram com a Revolução. Né? Os pequenos e os muito gordos, por exemplo, eram destacados para coletarem material de guerra, né? Chumbo, cobre, e iam de casa em casa, de local a local, iam pela zona rural, e à tarde iam a um depósito da estação ferroviária, depósito de locomotiva da Sorocabana, e entregavam a coleta do dia. Esta coleta desse material foi importantíssima para todo o Estado. A madrinha de guerra era uma pessoa que, sem conhecer você, dizia assim: eu queria adotar um soldado. Aí ele que mandava presente de bombom, coisas assim. Agora, tinha os animais que carregavam carga, eles chamavam de madrinha da tropa, não sei se você sabe isso, né? Quando eu fiz essas coisas, recebia dessas coisas, mandava poesia e coisas assim, daqui para lá, era 17 anos, 18 anos, é uma coisa maravilhosa. Mas a madrinha ser humano eram aquelas senhoras que se responsabilizavam por determinado soldado, não só na alimentação, como na roupa. Foi um movimento bonito, triste, mas bonito. A madrinha de guerra? Quando eu voltei, eu fui lá dar um abraço nela. Qual era o nome dela? Eunice. Não beijei a Eunice porque o noivo dela estava perto. Ali está dentro da trincheira, né? Só sai da trincheira para se alimentar e conhece o dia para ver se tem inimigo perto, né? E esquadrão que sai na frente, batedores, né? E vem das notícias que acontecem lá na frente. Aqui nós não tínhamos trincheira como se faz na guerra. A guerra, eu tenho livro aí da Segunda Guerra Mundial, eles fazem aqueles vales, aqueles negócios, a turma anda por cima. Nós não, cada um fazia um buraquinho, uma terra, e ficava dando tiro. A gente deitava no trincheiro para manobrar, que ninguém pode pôr a cabeça para cima, depois a cabeça é nova mesmo. Lá a bala passava toda a buraquinho, parecia formiga. Aí escutava aquele barulho. Nós entrincheiramos lá de cá, e esse lá de lá. Contato com o inimigo é assim, falando assim, 50 metros na trincheira, e lá falava com a gente, maltratava a gente, xingava, e disse que ia entrar aqui a cavalo. Quando houve a Revolução, em todas as cidades houve batalhões de meninos. E as meninas eram enfermeiras, usavam bracelete, né? Ganhavam um estojinho com algodão, mercúrio cromo. E o nosso armamento era um bambus aguçado, uma pontiaguda. E fazíamos exercícios de combate, de ordem unida. Alguns tinham medo, uns choravam, outros queriam ir embora, outros lembranças da família. Né? A guerra está longe de casa, longe de família, longe de tudo. Né? Naquela altura,
as balas, biscoitos, né, eram vendidas em latas de 5 quilos, de 10 quilos. E essas latas, esvaziadas e fechadas, eram os nossos tambores. Botávamos arame ou barbante e marchava-se ao som desses tambores de lata. E os mais próximos a gente fica ali como se fossem irmãos, né? Já pela coragem, pelo medo, mas a gente está junto. Desfilávamos atrás da tropa, sempre havia desfiles, um batalhão voltou, um batalhão foi. O ânimo era, sem que houvesse uma coordenação desta animação permanente e crescente, pelo menos nos primeiros 2 meses, era espontânea. Alguns, por isso que eu disse, alguns tinham mais coragem, outros tinham mais choravam, outros queriam ir embora, outros se lamentavam. Mas o principal é lembrar da família. Todos nessa hora, quando eu recebi a carta no front, era uma alegria. Outros, então, casados, deixavam suas vidas, né, para ir para lá, eram soldados filhos. Isso foi muito preocupado. Porque animados, né? Na guerra, vitória é a principal. Nós vamos ganhar a guerra, estamos perto, que só descer a serra aqui de Paraty, nós estamos no Rio. Portanto, era um tempo de muita imaginação, de desafio e, principalmente, de solidariedade. Daí que foi fácil a formação desses batalhões, para a preocupação das mães, que viam cartazes onde os meninos escreveram: se for preciso, nós também iremos. E na época da Revolução, houve uma ordem para que os civis desocupassem a área de luta. E nós tínhamos, meus pais possuíam um sítio perto onde é o túnel, onde se travaram as batalhas mais ferrenhas. Então, na hora de sair, minha mãe colocou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição na sala de visita, com uma mesinha, fez um altarzinho. Eu fazia meu tiro de árvore lá, mas eu não sabia porque eu estava tirando. Eu fazia meu tiro de árvore, e chegava lá e ia embora, entrava outro no meu lugar, aquela coisa tudo. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada, se eu atirava mal, se eu atirava bem. Eu sei que eu segurava mesmo na mira para acertar a mosca. Fiz espécie de um posto ali, de um pronto-socorro, né? Na casa tinha um certo conforto, bastante cômodo. Eu era bom atirador, mas eu não sabia. O Monovar sabia que eu era bom atirador, porque lá dentro, no Forriel, lá dentro, ele via a ficha, nossa, mas eu não sabia. Aí disse assim: você hoje nós vamos fazer tiro, nós dois. Foi só nós dois. Nós vamos fazer tiro. Eu fiquei assim, meio estarrecido. Quando terminou, que minha família regressou, e estava fardas assim sujas de sangue, alguns dinheirinhos sobre o altar, e a santinha estava toda queimada, a base da santa toda cheia de fuligem. Só dois fazer tiro. Bom, afinal o comandante é comandante. Fui lá para ele. Ele atirava, eu atirava, ele atirava, eu atirava, eu atirava. Aí agora. Aí o capitão Manuel Novaes pediu desculpas para minha mãe, que todas as tardes os soldados feridos se ajoelhavam diante do altarzinho, acendiam velhinhas para orar, e aquela fulinge do pé da santa foi a fulinge provocada pelo fogo das velas que eram acesas pelos combatentes. Estou lá no meu serviço, serrando, fazendo travessa de porta, essa coisa toda, lá na minha bancada. Aí o capitão chegou, foi para lá, entrou para a companhia, saiu, passou lá, e ele pegou na mão: capitão, você foi melhor do que eu. Ele falou para mim, né, cara? Aí tornou-se assim, nós éramos obrigados a conhecer os fatos da Revolução, porque todo ano, dia 9 de julho, exatamente às 18 horas, meus pais se reuniam e nós rezávamos o terço frente à Santinha. Depois que o Exército me deu a carteira de reservista minha, era uma carteira, dentro da carteira tem uma bolsa e tem carteira de tiro. Então dali eu punha
está escrito, a arça de mira a 300 metros, eu punha 2 balas na mosca, sabe? O primeiro atirador da segunda companhia de Loureiro. O capitão Manuel de Freitas, ele foi meu comandante Lorena. Ele era 2º tenente. Eu fui soldado dele. Mas na época ele foi para Vila Queimada comandar. E lá uma patrulha de baiano, de nortista, prendeu ele. Ele não quis se entregar. Então, não, o senhor tem que entregar. Ele falou, não, eu sou um paulista, se rende, mas não entrega. Aí vieram trouxeram ele preso. Quando chegou ali onde tem o Banco do Brasil, ali metralharam ele. O baiano metralharam, cortaram ele com a metralhadora. Aí ele veio morrer na Santa Casa. Malandragem de soldado é o seguinte, as pessoas voltaram para São Paulo, mas a gente de São Paulo mandava para lá pacotes de doce. Como metade veio embora, eu olhei lá numa prateleira, estava cheio de pacote. Sempre tinha aquele pessoal velho já, né? Barba comprido, cabeludo e tal. Sempre tinha um engraçadinho, que era garotão, né? Cadê a babá? Alguém para me encher a paciência. Cadê a babá, né? A mamãe mandou leitinho hoje. Aí a mamãe, onde é que está? Sempre tinha alguém para ela. Eu precisava brigar com essa turma, né? Aí eu cheguei e arregalei os olhos e peguei 3 nomes, decorei 3 nomes, né? Depois eu procurei um colega. Primeiro eu perguntei, tinha uma coisa para mim, mas eu dei um nome qualquer, não dei o meu nome. Antônio Pereira da Silva, Antônio tal. Ele procurou e não achou, porque não tinha, ele não podia achar o que não tinha. Mas como ele que demorou, eu fiquei decorando nomes. Então, para mostrar para esse pessoal que eu era homem, né? Tanto quanto eles, ou talvez mais, nas patrulhas de conhecimento que eu fiz muitas delegações à frente. Depois eu cheguei para colega meu e disse, você é o João Albuquerque Maranhão, você é Lincoln de Souza. Aqueles nomes que eu tinha decorado, vai lá. Mas fiz muitas patrulhas de conhecimento, não porque eu quisesse mostrar, para mostrar que eu tinha condições de enfrentar também, né? E eu mantinha uma cadência pisando firme, etc. Né? E eles então acho que faziam nesse famoso dançarino americano que anda para trás, né? Essa é a impressão que eu tinha, que eles levavam bem, tomavam para trás. E ficava sozinho na frente. Aí eles não pediam identidade nem nada, o camarada chegava e dizia assim, tem alguma coisa por Lincoln de Souza? Ele olhava, vem esse pacote aqui. E aí nós íamos longe da coisa e dividíamos assim. E eu ganhava mais porque eu era o rei da malandragem. Para ter uma ideia, 226 tiros de artilharia das 9 horas a 11h45, atirado por 9 peças de artilharia. O alvo, a minha trincheira. Uma dessas patrulhas que eu fiz, eu chego num lugar que tinha um barranco, eu percebi que tinha sido feito recentemente aqui, né, na terra. Porque chovia muito, então a terra estava... percebia-se que era uma coisa recente, né? Então eu disse, por que isso ia acontecer? E subi no barranco para ver do outro lado que era uma trincheira. Tem hora que eu fico pensando, como será que eu escapei, porque a minha trincheira desapareceu. A trincheira com 1,70 m de profundidade, ela
não ficou nada, ficou como se tivesse passado uma lâmina de um trator e virado tudo. E a fumaça saindo e eu atravessando no meio, atirava uma lá, outra aqui, os estilhaços amorteciam dentro da terra solta, batia, explodia, jogava a terra para cima, estilhaço nenhum me atingiu. Então tinha lá embaixo um camarada para fazer uma barra, parabéns. Eram 3 parabéns, mas um deles fazia uma barra, com aquela gilete antiga, né? Ele tinha um espelhinho pendurado, preso lá, um pauzinho qualquer na parede, num buraco lá da parede, né? Na parede, um barranco, fazendo a barra, e tinha um povo sentado no chão de cócoras. Então eu sujo lá em cima, o primeiro que me viu foi este, que estava de cócoras, né? Quando o Tarcísio me viu, ele já ficou assustado, eu estava com o fuzil na mão, né? E eu também me espantei, porque, poxa, eu não esperava, né? Apareceu um soldado que enroscou em mim e para onde eu ia ele estava atrás de mim, um baixinho. Eu falei assim, esse danado é meu inimigo. Eu não estou sabendo, não tem distintivo, não tem nada. Para mim perguntar é hora, então eu não vou perguntar nada. Deixa ele que me acompanhe. Aí, fugindo dos 200 e tantos tiros que caíram quando nós viramos a crista para se ver livre, porque para cá não podia sair, era só inimigo. Que dá uma volta enorme com esse estranho me acompanhando, que no fim eu fiquei sabendo quem era. Ele era o pintor do quartel. Eu não sei de onde ele veio, porque ele não era da minha trincheira. Soldados gostam de brincar também, não é? E tem fome, não é? Nós estávamos perto da beirada da estrada de ferro Sorocabana. E descobriram lá num vagão que estava cheio de queijo. Nós chegamos lá, que beleza, tinha galinha, tinha porco, tinha não sei o que mais, cobertores, tudo, foi uma beleza. Eu fui dormir na tulha de café, porque a tulha de café é macio, é gostoso dormir nos grãozinhos de café. Nós começamos a abrir lá uns baús, pegamos um enxoval, isso é até feio, enxoval de noiva. Todo mundo olhava, né? Eu não quero me fazer de santo, não porque, mas com sinceridade eu não fui buscar. Então eles pegavam o fuzil, punham na baioneta no fuzil, e enfiavam assim no vagão, prendiam o queijo e traziam devagarzinho. E um soldado se vestiu de noiva, te dando casamento, todas assim, ninguém queria ser a noiva. Mas ele falou, não, é só por um momento, tenha paciência. Aí fazia um sorteio, né? Fazia um sorteio, aquele que foi sorteado era a noiva, né? Noivo, sim, todos queriam ser noiva. Mas foram poucos, porque não foi. Mas em todo caso foi um momento de diversão bonito, que a gente tem que dar valor, não é? Comendo os queijinhos. Quer dizer, nós estamos assim sem fazer nada, e soldado é terrível, né? E o que vamos fazer? Mas não atemos, não guerreamos, não seguimos. Vamos fazer uma representação teatral. Então eu estou confundindo e os meus companheiros lá atrás, eu sozinho. E fiquei pensando o que eu ia fazer, né? Então o rapaz que fazia a barba percebeu aqui tudo, o companheiro lá e olhou para cima também, né? Quando olhou para cima, ele ficou os dois assim, sem saber o que tudo tomar, né? Porque ele viram uma fuzil faltando para ele. Como vamos fazer? Aí eu disse, mas nós temos que fazer uma coisa suja, né? Uma paródia suja. Aí o outro, que era do Tietê, o Jacinto Silva Filho, que tem o nome aqui, ele disse-me, e por que nós não vamos fazer miserere? E saímos do outro terceiro. Era um desses criolãos, né? Não tem pescoço. Saiu assim, quando viu os dois plantados, olhou para cima, ele olhou também, né? Ele virou assim, virou-se para os dois e disse, mas está comendo aquele moleque? Ele já vai no canto, tinha uns fuzis, né? Lá no chão. Miserere dá para fazer umas coisas assim, assim, assim. Tudo coisa suja, né? Bandalheira.
Aí nós fizemos uma apresentação. O federal fuzil deu um tiro. Mas deu um tiro no meio, deu um tiro no barranco, né? Ele parou. Não pega no fuzil, porque o segundo aí na sua cabeça que eu dou. Então esse tiro chamou a atenção dos meus colegas, né? E eu contra a posição, aí nisso eles deram de jurar, né? Pusemos a roupa ao contrário, pusemos a palha na cabeça, ficamos numa situação de miséria. Se você passasse lá, você jogava um níquel para a gente. E fizemos a apresentação. Estava tudo calmo lá, não tinha nada. E tive, então, o privilégio de prender os três e conduzi-los para a cidade presos, né? Então veio um cartaz, convidaram todo mundo, passou a me respeitar, o cara achou que eu fui um grande herói. Agora, o que mais amedrontava os rapazes no fronte era a aviação. Quando os aviões apareciam, havia pânico geral na cidade. E havia por toda parte instruções. Em caso de bombardeio, entre embaixo da mesa, né? Não corra, entre embaixo da mesa, põe as crianças entre os adultos e não se alarme. Chama-se vermelhinho, os aviões vermelhinhos, que voavam sobre as fronteiras e jogavam a bomba. Né? Aí o medo era maior. Quando nós fomos lá para chegar, veio 2 aviões, metralhando e jogando granada. Metralhando e jogando granada. Dá muito medo, porque não sabe onde vai cair a bomba. Né? Bem, passou um avião, e nitidamente um avião de combate. Não é, atira, não atira. Mas ele foi para o campo de aviação e aterrou. Então eu digo, olha gente, vamos atirar direitinho, né? Todo mundo começou a atirar no avião, ninguém acertava. Eu falei, um deixa eu pôr para baixo. Então o comandante, tenente chamou, disse, olha, você tem que ir lá, leva para ver quem é. E escreveu, identifique-se, apresente-se. E eu então, mas fui com muito medo. Né? Jogando naquele, quando ele fez assim, que metralhou, deu de levantar, eu puxei, né? Caprichei. O piloto lá dentro, com aquele capacete e tal, eu me senti importantíssimo, toquei no avião, e tem metralhadora? Ele disse, este ainda não tem, nós combatemos com mosquetão, e mostrou um mosquetão. Fiquei um pouco decepcionado, queria ver metralhadora. O terceiro dia que eu deixo, aquele fumaça preta pegou fogo no coisa, porque furou o tanque de gasolina, o vermelhinho. Ele foi caiu lá para trás do gol, passou 2 dias sem ver ali. Ele disse, quer subir? Põe o pé ali, põe o pé. E eu subi na asa do avião. Foi fabuloso. Tanto que depois eu tive que me brevetar. Aquilo ficou um vazio. Eu tirei o brevet de piloto civil pensando naquele avião, naquele aviador. Fazenda Santa Albertina, olha que beleza, hein? 400 réis. 400 réis. Nessa fazenda nós íamos também examinar um ponto que estava em dúvida, se tinha soldado ou não tinha, soldados inimigos. Alguém me disse, não, vai ficar perto do seu primo, lá é mais seguro para você, então eu procurei, encontrei. Quando eu vou chegando, ele caiu, né? No combate terrível. Não chegamos nem a fazer coisa nenhuma, porque a fazenda foi cercada por tropas governamentais. Ficou mal, coitado. Eu quase matei o meu primo porque eu fiquei tão horrorizado com uma coisa, naquela briga, naquela confusão toda. Eu fui no posto de saúde, peguei um litro de iodo. Ele usava os litros, uma tampa de vidro, sabe? Só nos restava fugir também. Embora estivesse cercadas de soldados governistas, não é? Cada um
se separou. Peguei e trouxe, estou em cima dele, despejando, e eu pensei, poxa, com esse tiro, naturalmente, nós não tomávamos banho há vários dias, né? Essa roupa suja, virou um pedaço dessa roupa suja que tenha penetrado, provocando uma infecção terrível, matava o parasita. Eu achava que despejando o iodo e usava, né? Infelizmente alguém veio por trás e me pegou rapidamente, né? E disse, você está matando seu primo? Ele tirou o vidro do avião, aí levamos ele lá para o caminhão logo veio para a cidade. Fugindo mesmo? Por que não? Era fugindo. Por que é que nós íamos nos entregar? Eu mesmo nunca consegui olhar muito coisa com sangue, sabe? Que dá um desespero. Mas nesse momento a gente parece que o senhor fala querer socorrer, né? Ou a gente fica conduído da pessoa, esquece disso. Cada o sargento pegou um ponto, eu peguei outro ponto da fazenda, o outro pegou outro ponto, demos adeus cada um ao outro, e cada um se arrastando procurava vencer a tropa que já estava, que tinha cercado. Esse meu primo, dias depois, ele veio para São Paulo, foi operado várias vezes, coitado. Mas morreu em 1950. Eu consegui sair de lá. Mas nunca mais soube do sargento. Nem do outro companheiro. Não sei o nome dele, perto de mim, quase. Um instantinho. Ele não fez o direito que o serviço militar manda, que é virar o teta baixa assim, né? Que sempre fica o bico do chão, né? E tem que virar bem para a bala pegar o calcanhar, que o lugar mais perigoso do soldado é o calcanhar. Que pegou a bala no calcanhar, ele está inutilizado pro resto da vida. Porque ele não tem reforma, não tem coordenada. Um amigo da gente, mas quando morre, é triste, é horrível, né? Eu me lembro, por exemplo, o Elias, esse nem sei se morreu até. Ele com os cigarros na perna, ele dizia, por que meu pai me deixou vir para cá? Chorava que era uma criança, né? E eu fiquei preocupado, poxa vida, eu já era um homem, uma criança, mas era o que ele está sofrendo, né? E ele parece que estava meio distraído, confuso, e o pé levantou na parte traseira, veio uma bala, pegou o cara dele. Ele levou da cabeça a outra. Ué. Era triste, meu companheiro levou uma bala da cabeça daquele jeito. O medo é doído, mais doído que a dor, que é uma dor por antecipação. Quando a gente vai imbuído de um certo objetivo, um certo pensamento, também a gente esquece do medo. Esquece do medo, porque a gente fica no afã da luta, de cumprir o dever muito bem, e o medo desaparece. Ele geralmente pergunta, se você não sentia medo? Bom, medo a gente sente, mas tá lá é para brigar. Um rapaz deixou a trincheira dele, inimigo, um bambuzinho e um pano branco na ponta do bambu, desarmado, e veio. Quando eles nos atacaram, eu estava no morro, com o grupo nosso, e eles começaram a envolver o nosso grupo. E o camarada já estava quase ao alcance do meu fuzil, assim. Eu olhei o camarada subindo o morro, eu apontei alfa zero. Veio, atravessou a cerca de arame, que tinha aquela cerca de arame tipo da linha Maginot lá na França, um arame todo enrolado, uma mola espiral que ninguém podia transpor. Aí os soldados nossos foi lá e meteu uma alavanca e levantou o arame e ele passou por baixo e veio do nosso lado.
Eu quis atirar e não conseguia apertar o dedo, porque nunca matei ninguém. Eu não podia apertar. E ele vinha e ia me matar, fazia o diabo lá, e não podia. E nessa trincheira, não sei como que ele sabia, que ele veio na trincheira certa. Tinha um acordeon. E tinha uma árvore, ele sentou na frente da árvore, com um banquinho que já tinha lá, o inimigo lá, cerca de arame, uns 30 metros, 40, na frente. Aí quando conto os milagres acontecem, é que a outra tropa nossa que veio nos ajudar, como eles estavam subindo o morro, a nossa tropa tinha chegado lá e eles estavam visíveis para atacar. Aí a tropa atacou e eles foram embora. Sentou e tocou, porque tocou bonito, sabe? E faltava a ponta de dedo nele. Eu achei aquilo meio esquisito, mas dava a entender que ele era soldado, ele não era voluntário não. Todo o traço dele é de que ele era soldado, inimigo, tocando para nós. Aí, então tocou todo mundo, agradou todo mundo. De repente uma bala pega na cara dele, a bala pegou, a bala perdida deles mesmo, pois não estavam atirando mais. Deram um tiro, mataram o homem, na nossa trincheira. Eles não tinham o espírito de matar. E nós não tínhamos o espírito de matar. Era um empurra-empurra. Nós empurrávamos eles para lá, eles empurravam para cá. Era mais tiro de lá e tiro daqui. Tem a impressão que eles não tinham coragem de avançar. Até eles gritavam assim, gritavam de lá, sabe? Pode o corneteiro tocar a alvorada. Ô corneteiro, já são 7 horas, está na hora da alvorada. Não tinha perigo não, ninguém atira de você ninguém mata. Olha pessoal, Elisa, você é louco, você vai tocar a alvorada aí, eles matam você com qualquer hora aí, te dão um tiro na cabeça aí. Eu fui o capacete de aço assim, né? E eles gritaram, não precisa nem pôr capacete de aço. Não tem perigo lá, não matar o corneteiro, gostamos do corneteiro. Você é militar, né? Você é do exército. O general Otelo Franco, naquela época, o coronel, ele era professor de baixo de bala, ele estava no Estado-Maior do general Góes Monteiro. Era amigo dele, mas ele não aguentou, ele amava essa coisa. Ele atravessou a fronteira de baixo de bala e veio combater. Eu me recordo que uma vez subiu um batalhão um batalhão do Rio de Janeiro com bastante munição, sabe? Com punhete de munição, com 2.000 balas. E nós estávamos sem munição nenhuma, nós não tinha quase nada, nós tinha acabado nossa munição. Nós não podíamos estar gastando quase munição. Nós usávamos só metralhadora e fuzil. Fuzil de 1908. Veteranos lá da minha cidade contaram depois que na frente sul, havia, onde muitos deles combateram, havia um rodízio. Quem vai dar tiro hoje? Porque não havia arma para todos. Aí, mesmo combate, eles saíram correndo, ele largou lá, tem a pessoa, Elisa, você é doido? Elisa, corneteiro, porque ele me chamava de escoteiro, né? Meu apelido é escoteiro, porque eu fui escoteiro. Escoteiro, você é louco, não vai lá. Tinha lá, eles largaram uma mochila cheia de coisa. Cheguei lá, peguei uma mochila grande, assim, que eu quase não podia carregar, mas fiz uma força na hora que carreguei, fomos lá, tinha mais de 2.000 balas. E que ele assistiu um filho de fazendeiro dizer a um operário: toma, eu te dou 5.000 réis para você me passar o teu fuzil. E o operário, nem por 50. Nós estávamos sem munição, né? E largaram o metralhador também. Aí eu falei, lá tem uma metralhadora. Aí me juntou mais um outro amigo meu, fomos lá pegar uma metralhadora e pegamos. A própria metralhadora nossa serviu para combater eles. Volta e meia nós estávamos dando repouso. Nós não tínhamos armamento nenhum, não tinha um raio de um canhão para lá no Gira Espaço. Bombardeava nós até o canhão 120 em cima de nós, 75 em cima de nós, tudo, avião, tudo em cima de nós, não tinha nada. É uma revolução boa que fizeram, não tinha nada. Não tinha munição nenhuma, acabou nossa munição, aí entregamos, não tinha jeito. Havia sempre dizendo que o São Paulo estava vencendo e tudo mais,
Mas eu sabia que não, porque eu estava no comando, eu estava vendo as retiradas, então cada vez que eu ia enfraquecendo mais. Mas o povo e tudo mais, os nossos colegas não sabiam que a Revolução estava para terminar. A notícia feita assim, de improviso, rápida, ela é muito vermelha, ela mexe muito com o sistema nervoso das pessoas. O que aconteceu? Que às vezes não convinha dizer em um determinado local houve um recuo da tropa paulista, da tropa revolucionária. Então pediram, esse pedido não irradiar, não dá notícia desse sentido. Meu pai dizia que estava indo tudo bem, mas também as cartas aqui para lá eram censuradas. Abriam as cartas. Eu nunca vi mensagem nenhuma, a não ser os jornais de São Paulo que julgavam lá para nós, que falavam mentira 3x2. A noite em que a Revolução terminou e que o front caiu, como se dizia, caiu o front, os gaúchos estão entrando. Eu estava fora da cidade entregando mensagem. De repente vi aquele exército todo recuando, a mais completa desordem, e assustei. E quando voltei, ao entrar na cidade, meu pai estava à minha procura, aflitíssimo, e minha mãe muito mais. Quando cheguei na plataforma da estação, a ditadura estava lá. Ih, rapaz, outro azar. Era soldado para todo lado, tudo de capacete brilhando, mas capacete de cortiça, não era de aço. Porque quando eles prendiam gente nossa, eles levavam para a Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e a turma do Rio de Janeiro, carioca é fantástico, eles iam lá, punham um barquinho, tiravam um paulista da Ilha Grande e levavam para a casa dele. Então eles diziam assim, eu tenho um paulista, eu dizia, eu tenho dois. Foi aí, passaram a mão de mim, eu fui preso por Engenheiro Passo. Fui preso lá para o departamento divisionário. Aí veio de lá um oficial. Não disse que eu era soldado, eu digo, ex-soldado. Aí ele foi e falou assim, esse fardamento, eu digo exatamente de quando era soldado. Aí ele disse assim, se bem que eu não tinha desligado de coisa nenhuma, nem anotado nada foi no meu nome. Aí, aqui na frente. Eu cheguei lá, aquela platina que a gente tem aqui, ele arrancou fora a platina, tomou minha perdeira, que diz que era do governo. Eu fiquei só com a botina. Aí ele disse, então, você vai ficar sob as ordens desse sentinela, e onde ele for, você acompanha. Veio um outro soldado conversar com ele, me tomaram o capacete, me tomaram a camisa, me deixaram só de camiseta. O outro quis as perneiras, tive que dar as perneiras para ele, fiquei só de culote e camiseta, mas sem nada. Nem dinheiro eu tinha. E dormia no chão, naquelas casas, na hora de pegar comida não dava prato. Aí eu falei para os que estavam lá já presos antes, tinha bastante gente por lá, detido lá. E falei, escuta uma coisa, como é que a gente vai comer aqui? Eu fiquei ali andando para lá, para cá, eu só pensando o que eu ia fazer. Olha, Deus me ajudou. Chegou um trem de retirante vindo de cima, não sei de onde, ele estava vindo da direção de São Paulo. Quando ele atracou, parou, coisa, cheio de gente na plataforma, atrás, só a vagoneta aberta, atrás 2 carros de passageiro, muito superlotado. E eu fiquei olhando o trem lá na frente, botando água na máquina, o maquinista ajeitando lá e coisa, e aquele pessoal sobe, desce, come uma coisa, come outra, e a plataforma cheia. Aí o trem apitou. Esse é aqui que maceta uma lata desse quintal aí, ferrujar, e a gente pega lá, eu digo, e ele dá uma colher? Não, é pau com a mão. Então tá bom. Eu estava bem próximo, atrás do sentinela, bem próximo da última classe. Eu falei, é nela que eu vou me julgar, pegue quem pegar, vou julgar o meu corpo em cima da plataforma. Quando chegamos em Santos, fomos presos.
A nossa espera estava um batalhão, um regimento, não sei lá, fuzis navais que tinham vindo do Rio de Janeiro. Então, todos com metralhadoras pesadas, né, prontas na plataforma de ação, e nós não sabíamos que São Paulo tinha perdido. A notícia não recebendo nada, é que São Paulo havia vencido. Né? Então, para isso não nos impressionar, né, não ficarmos preocupados, a notícia foi dada que São Paulo é que havia vencido a Revolução. Então, aquela brincadeira da farra e tal. Nós nos aproximamos de Santos, é que então o capitão veio de vagão em vagão contar a realidade, né? Bom. Plataforma cheia. Eu estava só olhando, sabe? Eu me julguei, um careta que estava em pé lá fez assim, me segurou por aqui e quase não dava porque não tinha no que ele pegar. A camiseta não ia segurar. Ele juntou assim na minha nuca, aqui assim, o outro segurou no braço e me puseram. Queriam me levantar, eu falei, não me levanta. Varei para o vão da perna deles e só vi. O soldado ajoelhou e movimentou o fuzil para dar um tiro, mas não deu. Eu acho que a distância foi muita e ele, com medo dos outros, de acertar nos outros, né? De certo, ainda teve coração. Porque ele podia atirar tudo, era gente nossa, ele não, era inimigo dele. E aí fui varando por dentro por vão da perna de um, só levantei quando cheguei no meio do carro. Empurrei meio mundo. Lá fiquei de pé e aí respirei gostoso. Deixa o trem correr. Aí quando chegamos em Santos, o trem encostou na plataforma dos dois lados, aquele pessoal, os navegantes com aquela farda azul e vermelha, né? O metralhador. Saímos do trem, ficamos formados na plataforma, deram ordem para a gente tirar todo o equipamento, cinturão, tudo aquilo. Eu tinha a minha cartucheira toda com granadas, tinha facão de mato, tinha o sabre, tinha o meu revólver, fuzil. Chegou em Taubaté, eu desci, era só soldado da ditadura. Eu desci, fui no vão de 2 trens que estavam parados, varando, quando chegou lá na frente eu vazei por baixo de um, saí num barzinho. Vinha uma turma de frente, né, com armados, e os outros só para tirar o que a gente tinha. E por último, quisermos tirar o capacete de aço. Aí o pessoal falou, pois não, o capacete de aço de São Paulo, do soldado paulista, foi uma fabricação e doação da fábrica Matarazzo. Entendeu? As indústrias Matarazzo que fabricaram os capacetes de aço e doaram para os soldados paulistas. Um homem daqui da minha região, cearense, me reconheceu. Antes de eu ver, ele já tinha me visto. Ah, rapaz, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu que pergunto, o que é que o senhor está fazendo? Aí ele falou assim, vou te dar uma notícia, você vai ficar alegre, a sua mãe está aqui. A única coisa que não tiraram porque nós ficávamos com raiva, então dispostos a brigar embora desarmados, né? E com isso então, eles resolveram concordar e nos deixaram com o capacete de aço. A sua mãe está aqui. Aí me levou lá. A minha mãe, meus 3 irmãos. Ruim, quase que sem comida. E esse cearense, ele fazia o quê? Estava fugindo também para lá, porque ele deixou a região de combate e foi para lá. Já meio velho, a família dele também estava junto, tudo junto. Um barracão da prefeitura. Superlotado de retirantes, a minha mãe lá no meio. Aí foi uma festa para eles. Eu fiquei vendo o que eu ia fazer. Depois de tudo isso, eu vim para cá, peguei as coisas que eu tinha no forro de casa, levei para minha mãe, de lá, a pé, de Taubaté aqui. Não podia tomar o trem porque eu estava manjado. Eu estava... Eles estavam à procura daqueles que tomaram parte.
Terminou a Revolução, eu vim com o dono, viemos 3. Falei, vamos passear. Nós temos salvo-conduto, de graça vamos passear. E viemos por 2, 3 cidades. Né? E nessa cidade eram bem recebidos, viemos fardados, porque não tinha roupa. Era farda mesmo. Do jeito que estava limpo e tal. Quer dizer, eu levei meu fuzil, granada, capacete e esse blusão. E o facão, não? E meu irmão trouxe a metralhadora dele e fuzil. E outro trouxe fuzil e outras coisas. E meu pai conversando assim no grupo, porque eles tinham... o Getúlio pôs a polícia secreta em São Paulo. O mais triste foi a represália depois da Revolução. Né? E aí vieram essas tropas federais invadindo São Paulo. Né? E eles viram com um ódio. Né? A gente não podia sair na rua. Mas também a gente com aquele entusiasmo de mostrar que era revolucionário, São Paulo e tal, né? E viemos de lá, vamos dar salvo-conduto, vamos em algumas cidades. Viemos para São Paulo, nós combinamos aqui, tomamos salvo-conduto, fomos a Campinas, fomos a Jundiaí. Quando chegou na cidade de... Então não podiam reunir, não, se falavam, era tudo censurado. Meu pai num grupo assim de bar falando. Aí um dia nossa casa foi cercada como se cercaria a polícia dando em cima de um lugar que não é prender ladrão, pegar maconha. Não, um lugar de rebeldes. Esqueci o nome da cidade ali, foi que nós tivemos um impacto. Eu não devia ter se esquecido da cidade, porque ali nós somos presos. Ah, sim, sim. Ali nós somos presos. E que no interior eu costumo fazer a retreta no jardim, a banda de música, que o povo passeia no jardim. E nós então fomos passear no jardim, tudo. Frajola, tudo. E como ali nós recebemos a voz de prisão. Cercaram o quarteirão, invadiram nossa casa. E aí nós mostramos a nossa munição, nós tínhamos guardado no teto, no telhado, no forno. Aí eles tiraram tudo lá, foram embora, carregaram tudo. Não tem mais não. Nada de mexer em conta, senão vão preso. Aí já a gente ficou claro. E o delegado de lá era irmão do general Góes Monteiro. Depois da Revolução, os tenentes tomaram conta de toda a cidade do interior. E quando chegou, veio uma patrulha nos buscar, apresentamos diante do delegado. E o delegado disse, vocês estão presos, vão receber salvo-conduto para sair da cidade. E nisso, ele mandou os policiais nos revistou, tinha um Schmidt SS, que tirou o revólver, já estava funcionando como sargento, terceiro sargento. Enfiou dentro assim nas divisas, rasgou, jogou no chão. Ele disse, olha, vou botar um salvo-conduto, vocês retiram da cidade. Aí fomos embora. Aí cada um foi para suas casas. Fui embora para a fazenda, eu fui lá para o interior, fui lá para Avaré. Eu não me deixava ficar aqui, porque eu não aguentava nada sem reagir. A primeira coisa que fizeram foi me mandar embora. Terminou a Revolução, eu fui a São Paulo, não consegui nada, fui recebido lá carregado. Cheguei na estação, me perguntaram lá, fizeram umas perguntas, e eu fui carregado igual um santo no andor, sabe? E na casa me dava uma coisa, noutra queria que eu ficasse lá com eles uns dias para contar a história da Revolução, e não sei o quê. Mas olha, eu fui recebido com honras que eu nunca pensei que tal coisa fosse acontecer, e eu sendo considerado quase que um derrotado. Porque o fracasso era grande, o efeito moral foi de deixar o sujeito de cara no chão. Mas olha, se eu soubesse que coisa triste foi a derrota dos paulistas, viu? Porque era um ideal muito bonito. Né? Então a derrota na época teria causado muito sofrimento, muita lágrima,
todo mundo chorou. Mas foi uma derrota aparente, né, filho? Que São Paulo brilhou. Chegamos, perdemos nas armas, mas moralmente ganhamos. Terminada a Revolução, eu então procurei lá no meu ex-emprego, que ia reformar, mas São Paulo caiu numa picadinha grande, deu falta de emprego para todo mundo, como estava as coisas agora, né? Então era o português o dono da famosa Carlos, já mandei fulano, Beltrano, Ciclano para ir embora, agora você também queria, agora não, agora você fica lá no exército. Então eu procurando emprego. E certa vez eu gostava muito de ler a Gazeta, sabe? A Gazeta é um jornal muito bom, muito gostoso de ler. Vou para a Gazeta, abro, a primeira coisa que eu vejo no jornal era a fotografia do engenheiro Gaspar Ricardo sendo reconduzido à diretoria da Sorocabana. E fui para a Sorocabana, levei 15 dias ou mais ou menos 20 dias, para falar com ele. O secretário dele sempre punha dificuldades, né? Eu fui pedir minha mulher em casamento e falei para o meu sogro, né? O senhor Tertuliano, eu vim pedir a mão de casamento. Não é para mim que você pede, é para ela, mas para ela eu já pedi. Agora, você aceita ele? Você sabe lá quanto ele matou nessa revolução que ele teve aí? Até que um dia eu cheguei no cidadão, ao secretário, meu senhor, mas estou vindo aqui todo dia, eu sou uma toda manhã, eu passo o dia aqui e não consigo falar com o Gil Gaspar. Não seria dificuldade, não podia fazer beleza? Minha mulher respondeu, a mamãe disse que homem valente não rela mão em mulher. Porque aqui temos homens que batiam muitas mulheres, né? Homem batia na mulher, a mulher casada apanhava. Então, eu posso casar sem susto com ele, que homem valente não rela mão em mulher. Eu já tinha um irmão casado na família, é bom marido, aí eu me casei. Então ele foi lá com o Gil Gaspar Ricardo, naturalmente, a forma dele, né? Chegou lá, é um cara chato, que coisa que faz. E eu tinha dado meu nome, né? Pois olha, o engenheiro Gaspar veio ao meu encontro. Parnava de honra, presta moça. Eu diretor, assim, veio ao meu encontro, me pegou, entra aqui, rapaz, entra aqui, chamou o pessoal da diretoria, ele fez um elogio, bárbaro. Mas quando veio agora a procura por objetos antigos, a Santinha tinha um valor financeiro muito grande, mas o valor estimativo era maior. E tanta gente queria comprar a Santinha, e vende, que vende, meus pais já tinham morrido. Aí eu prometi que assim que nós tivéssemos em Cruzeiro, ou em qualquer parte próxima a Cruzeiro, uma sala ou um museu dedicado à Revolução Constitucionalista, eu doaria a imagem. Então ele chamou o secretário e disse, olha, você providencia a demissão desse moço. Isso foi em outubro, em novembro de 32. Providencia a demissão desse moço. Então o meu secretário, meu secretário, o Gaspar, segundo aquela ordem de serviços que o senhor mandou distribuir ontem, que já fazia dias que a gente tinha sido bloqueado. O senhor recomendou que a sua ordem de serviço era no sentido que ninguém deverá ser admitido na estrada, né? Mas estou tendo lembrando, senhor. 10 anos depois, foi doada pelo governo a nossa salinha no museu, e eu fui convidada para fazer a palestra, a saudação. Imagina, senhores, que eu não disse a ninguém que ia doar a santa. Eu disse, não, mas esse moço eu quero que seja admitido. Os olhos frios que eu sou gravando, lá trabalhei 35 anos. E lá aposentei. Então deu a revolução isto. E essa imagem está lá no museu do soldado constitucionalista. E todos os anos, com o coração, né, nós lembramos esse fato e o respeito que os meus familiares tinham para com o fato em si, que na minha opinião foi um dos mais importantes da nossa história.
restou o orgulho de saber que em nossa casa servia de pronto-socorro, né, para alguns soldados. E, então meu pai era muito orgulhoso desse fato. Minha mãe também, né? E a gente cresceu respirando a Revolução de 32. Seria muito bom que a nossa juventude, ela se orgulhasse da Revolução de 32 e sentisse que o ideal de liberdade, o amor pela liberdade, a importância de um povo livre, ela está acima da morte, ela está acima da derrota, entre aspas, porque quem luta pela liberdade é sempre um vencedor. Eu vou dizer a você só uma palavra: experiência. Quando a pessoa adquire experiência, a experiência não é aquilo de momento. Você faz uma coisa no momento, a experiência é tudo que vem depois. A revolução eu não tiro nada, eu só tenho sentimento de a gente fazer tanta coisa e ninguém querer reparar a gente. Por quê? Porque prêmio de guerra é prêmio de guerra. É muito difícil um homem com quase 90 anos ter guardado na cabeça o que aconteceu em 32, né, meu amigo? É difícil, né? Eu acho que a juventude lia mais no meu tempo. E escrevia mais. Era mais interessada pela coletividade do que questões pessoais. Estou vendo hoje que parece que a questão, os problemas pessoais absorvem a juventude, que ela não tem tempo de cuidar do coletivo, que o patriotismo é muito bonito, quando bem assimilado pelo jovem. É sempre uma esperança dentro do espírito da juventude, que existe uma pátria, existe um torrão, existe um motivo para a gente lutar em favor da coletividade. Possa transmitir para a juventude que o sentido da vida é maravilhoso. E deve continuar o que nós fizemos, deixar muita maioria de tóxico, de destruição, de fumo, muita coisa que só serve para tirar da juventude esse entusiasmo que nós tínhamos há 40, 60 anos atrás. Fizemos o que São Paulo precisava fazer, mas nós continuamos brasileiros. Cumprir meu dever. Até hoje tenho honra de não ter tido medo de coisa nenhuma, naquelas trincheiras, daquilo tudo, tanto tiro, tanta coisa, não é? Como até hoje eu não tenho medo de coisa nenhuma. E quando eu dizia que queria muitos filhos, família grande, não é? E chamavam disso e daquilo e tudo isso. E eu dei o exemplo de ter uma família de 10 filhos. Meio inquieto, não é? Eu acho que eu era inquieto, né? E até hoje eu sou um pouco inquieto, não sei mesmo, apesar da idade, eu gosto ainda de andar, de fazer, de mexer. O marcante para mim, eu senti que a minha família toda, ela tinha uma só vibração. Nunca eu fui a favor da prepotência. Eu acho que deve ser sempre a força do direito, não o direito da força. Eu não gosto de nada imposto. Eu acho que tudo deve ter seu diálogo para ver seu entendimento. Eu acho que a grande mensagem é essa. O povo é o dono. O povo tem líderes, é claro. Mas esses líderes, eles são os donos do povo. A opinião pública tem que ser respeitada. Agora, eu tenho muito
orgulho, até tenho meu orgulho, porque isso me custou já 15 homenagens aqui em Cruzeiro, na prefeitura. Eu tenho 15 homenagens, faço parte dos luzeiros cruzeirenses. Adeus, escola bendita, venho aqui me despedir, saudosa, magoada e aflita, pois vou agora partir. Como é grande a dor de uma ave quando deixa o ninho em vão, maior e menos suave é a nossa separação. Com que mágoa e sentimento e pranto nos olhos meus, no derradeiro momento eu digo a todos, adeus. Ainda repito sentida, adeus meu grupo escolar, adeus, ó mestra querida, adeus, vamos me retirar. Vamos, pois, ó companheiro, de tudo nos despedir, da mestra, livros, carteiras e juntos, depois partir. Então a humanidade parece que agora está tentando acabar com a maldade do mundo. Não vai acabar. O que o homem terá que provar é que ele é capaz de descobrir maneiras, né, de recursos para diminuir a maldade do homem, mas não eliminar. Isso não vai conseguir. A revolução que eu tive foi o seguinte, foi bom. Porque nós naquela época ninguém tinha direito a nada. E com essa revolução de São Paulo, abriu o olho de todo mundo. Que nós hoje somos tudo livre aqui dentro do Brasil. O brasileiro é livre. Você faz o que o senhor quer. Quem manda no senhor é o senhor. Acabou. É isso que nós queremos. E lá que conta que os outros não é assim. Eu tirei isso, que nós hoje, o brasileiro é livre. Eu acho que está muito bom, né? Quer coisa melhor?